Eu jurava que eu ia adorar esse livro e viria aqui então, né, no vídeo, recomendar ele para você. E eu ainda vou fazer isso, mas por um motivo totalmente diferente do que eu estava imaginando. Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. E esse livro aqui, ele está na minha lista de 12 livros para 2023 aqui no canal. E como eu disse ali no começo do vídeo, eu tinha certeza que eu iria adorar essa leitura, né? Eu já tinha lido, por exemplo, Blade Runner, do mesmo autor, inclusive tem vídeo aqui no canal, e eu tinha gostado bastante. Então eu imaginei que pelo estilo, né, de leitura do autor, eu iria gostar bastante aqui desse livro também. Mas, como sempre, né, eu sempre coloco expectativas altas ali nas leituras, e dessa vez as minhas expectativas ficaram por água abaixo. E nesse livro eu fui surpreendido, dado que o enredo, né, da história é caso o Eixo e não os aliados tivessem ganhado então a Segunda Guerra Mundial. Então eu estava esperando muitas coisas sobre guerra e geopolítica, por exemplo. E o que o autor faz aqui no livro é exatamente o contrário disso. Ele não fica dando muitos detalhes, muitas informações sobre como as coisas estão no planeta. Ele vai soltando pequenas informações ao longo do desenvolvimento de cada um dos personagens. Tanto que, como um exemplo, né, que eu posso dar aqui, é que com a vitória do Eixo, então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi dividido, então, entre a Alemanha, na costa leste, tendo a sua sede ali em Nova York, e a costa oeste foi anexada, então, pelo Japão, tendo a sua sede em São Francisco. E ao invés então da história, né, do foco se passar então na sede nazista, né, então em Nova York ou mesmo em Berlim, na Alemanha, lá na Europa, ela se passa principalmente em São Francisco, sendo que alguns personagens do meio para o final do livro vão para uma região neutra no centro do país. E até dando um exemplo sobre como o autor ele não avança em certos pontos da história, mas simplesmente dá uma pincelada, né, comenta sobre o assunto, é em relação ao grande desenvolvimento tecnológico da Alemanha. Já que aqui na história, se não me engano, ela se passa ali perto de 1962 e a Alemanha já avançou tanto com seu projeto espacial que ela já está colonizando outros planetas do sistema solar. Uma outra coisa interessante também é que nesse universo, dado que o Eixo venceu, a Guerra Fria ela acaba sendo moldada entre a Alemanha e o Japão. E o próprio Hitler aqui na história já está nas últimas com a sua saúde ali por um fio, e com isso diversos grupos opositores dentro ali do governo alemão já se preparam então para dar um golpe, né, para tomar o poder depois que ele morrer. E antes de vir aqui gravar, eu acabei assistindo o vídeo do Pipoca Nanquim, que eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eles comentaram sobre a relação do autor com o I Ching, um livro chinês, onde a pessoa consegue utilizar ele como se fosse uma espécie de oráculo, né, para fazer perguntas e receber então respostas de alguma entidade ou do universo, digamos assim. E parece que o autor ele ficou tão fascinado, né, com esse livro, e ao questionar esse oráculo sobre como seria a recepção, né, desse seu livro, ele obteve a resposta de que esse seria o seu primeiro grande sucesso. E o que é muito doido, até mesmo para o autor, é que ele jogava então esse I Ching para definir quais seriam as ações dos seus personagens, sendo que no livro os personagens também jogam o I Ching. Ou seja, é muita metalinguagem, né? Já que na história o personagem pergunta, né, então para o oráculo através do I Ching e obtém ali de certa forma o direcionamento que o autor teve quando ele jogou o I Ching para aquele personagem. E um outro ponto de metalinguagem total aqui nessa história é em relação ao próprio Homem do Castelo Alto. E aqui então eu vou entrar em alguns spoilers, né? Quando eu comentei com meu tio que eu estava fazendo a leitura e estava pensando em assistir a série, ele me deu um spoiler então eu vou aqui compartilhar um spoiler com você também. No livro, o Homem do Castelo Alto é um autor que escreve um livro chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado, sendo que nesse livro ele conta uma história onde o Eixo perde a Segunda Guerra para os aliados. Na série não é um livro, mas sim um filme, né? Um rolo de filme mais especificamente, mas o princípio é o mesmo, é uma história que reflete então uma outra realidade, né? O como poderia ter sido do mundo deles.
Porém, o mais doido aqui é que nessa realidade escrita então pelo Homem do Castelo Alto, não são os Estados Unidos da América que acabam se tornando então a dominância global, mas sim a Inglaterra, mostrando então como é uma outra realidade diferente inclusive da nossa, o que está muito alinhado com todas as ideias, né, do autor ali, o que ele gostava de escrever e refletir sobre diferentes realidades, sobre o que de fato é real. Então, como eu disse, eu até recomendo essa leitura, mas não pelas razões que eu achei que eu iria recomendar. O livro ele praticamente não tem ação, sabe? Ele é bem parado e por diversos momentos eu me peguei pensando, tipo, como assim, sabe? Como assim eu tô lendo sobre o mercado de antiguidades e objetos históricos dos Estados Unidos e todo o debate sobre o valor histórico, né, que um objeto tem e o outro não, como de fato podemos diferenciar, né, uma peça original de uma réplica, mas por toda a orquestração, né, dos eventos, o efeito borboleta ali que o autor teve que imaginar, né, ao tirar uma pessoa então da história, quais os impactos que isso iria gerar. Então, por essa linha, daí sim eu recomendo o livro. Bom, eu comecei a assistir a série lá na Amazon Prime, mas eu tenho que dizer que ela não me cativou tanto assim, sabe? Tudo bem que eu ainda nem terminei a primeira temporada, mas vamos ver se eu sigo assistindo lá os episódios. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer sobre o livro, sobre a série, sobre o autor, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!